Olá! A Itatiaia continua sabatina com os candidatos à Prefeitura de Contagem. É oportunidade para você, morador de Contagem, conhecer as propostas, o plano de governo e a trajetória política de cada candidato. Hoje recebemos o deputado federal, o candidato do PL à Prefeitura de Contagem, Cabo Júnior Amaral. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os presentes aí. Vamos falar de Contagem, esclarecer cada ponto da nossa proposta e também apontar o porquê a gente é candidato a prefeito de Contagem. Eu sou Marcelo da Fonseca e participam comigo dessa sabatina Lucas Pavanelli, Mardélio Couto e Jéssica Almeida. Candidato, a sabatina tem 30 minutos que começa a contar a partir de agora. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: qual é o maior problema, o problema mais urgente, dentre todos os problemas que Contagem enfrenta, o senhor considera o mais urgente e qual seria a solução que o senhor teria para resolvê-lo? O maior problema é de ordem política mesmo. A politicagem instalada em Contagem há muitos anos. Não só da atual gestão, que é péssima, mas dos mesmos políticos de sempre, que faz as mesmas coisas de sempre, na maioria das vezes o nada. Mas agora apontando em relação a pastas, pelo que a gente conversa com a população, e isso converge com a minha percepção, a saúde é o problema mais grave de Contagem. E aí qual seria a solução para esse problema? Sim. Olha só, a gente tem inúmeros problemas dentro dessa mesma pasta, a começar pela falta de transparência. A prefeitura atual criou a SSA, que é uma empresa para poder gerenciar a urgência e emergência na cidade. Foi objeto, inclusive, de investigação por parte do TCU, a partir de um requerimento de informação que eu apresentei como deputado federal na Comissão de Fiscalização e Controle. E o TCU identificou indícios de irregularidades graves e, a partir disso, está sendo feita essa apuração. A SSA, por exemplo, qual que é o grande problema nesse formato de gestão terceirizada na saúde? A gente não consegue, quando eu falo a gente, não só cidadão, mas como também o deputado e às vezes até o vereador também, que é o responsável por fiscalizar. Não tem acesso às compras, aos valores de compras dos insumos hospitalares. Não tem acesso aos nomes dos contratados que trabalham na SSA ou que, em tese, trabalham na SSA, na saúde de Contagem. O que a gente sabe é que são 3.500 cargos dentro da SSA que a gente não encontra essas pessoas na ponta da linha, prestando serviço de saúde. Então, sem dúvida, o primeiro passo é proporcionar transparência. A gente está revendo, inclusive, a possibilidade de encerrar as atividades da SSA para trazer um modelo convencional que se submete aos princípios da administração pública, se submete de maneira mais transparente à fiscalização não só dos legisladores, dos fiscalizadores, vereadores, deputados, como também esse acesso, dar melhor acesso ao povo, mas várias outras ações a gente tem se comprometido, inclusive algumas delas estão no plano de governo. Me refiro aqui, por exemplo, ao Corujão da Saúde, é um exemplo que já deu certo em São Paulo. Se trata de uma parceria público-privada para que não a saúde seja terceirizada na sua gestão, mas que o serviço propriamente dito, em alguma parte, seja atendido pela iniciativa privada da seguinte forma: no horário noturno, por isso o nome Corujão da Saúde. No horário noturno, as clínicas, seja de exame, também as que realizam cirurgias eletivas, a gente sabe que não todas se realizam em Contagem na esfera privada, mas muitas delas sim. No período noturno em que as clínicas não estão mais utilizando seus equipamentos, ela possa se submeter a uma parceria com a prefeitura, em valores reduzidos, evidentemente, devido à quantidade. E aí o empreendedor também vai ganhar com isso, mas quem mais vai ganhar vai ser o cidadão de Contagem. Ele possa prestar esse serviço de atendimento para a gente reduzir, objetivando zerar as filas de exames e cirurgias eletivas. Evidentemente, a gente tem muitas outras propostas, mas fazendo um resumão e talvez do que seja mais importante para a saúde é isso: dar transparência e trazer o Corujão da Saúde para encerrar essas filas. Candidato, para ficar na questão da saúde, tem acompanhado alguns atos do senhor lá em Contagem. O senhor tem, na ponta da linha, o senhor está acusando, entre outras coisas, uma má gestão por parte da prefeitura nessa área de saúde. Mas falando do cidadão que está nos acompanhando, o senhor tem destacado muito a demora para atendimento em cirurgias eletivas, para realização de exame. Um fato específico que o senhor tem citado é de moradores dizendo que estão demorando até 1 ano para realizar biópsia, que é um exame crucial para fazer um diagnóstico se a pessoa tem ou não câncer, por exemplo, o que é grave. O que o senhor identificou até o momento para fazer essa acusação? Por que essa demora de 1 ano para fazer um exame assim, que é tão importante para a saúde do cidadão de Contagem? Sim, Mardélio, esses são casos concretos, tá? E não são poucos.
vão inclusive participar da nossa comunicação agora dentro da campanha para mostrar ao cidadão de Contagem o CPF dessas pessoas. Evidentemente, a gente não tem a dimensão do todo, porque não tem transparência, saúde de Contagem, não consegue identificar qual a quantidade de pessoas que estão esperando nas filas dos diversos exames. Você deu o exemplo aí de biópsia, que é um caso que eu citei também em entrevista recente, lá da Vila Padre Dionísio, né? Que eu estava relatando um caso que tinha recebido há poucos dias de um senhor que estava aguardando há 6 meses e a moça, no meio da reunião lá com o Pedro Bebê, lá da Vila de Padre Dionísio, ela levantou a mão e falou assim: deputado, eu sei que o que o senhor está falando não é inventado, porque está acontecendo comigo, eu estou há 1 ano aguardando biópsia. E apresentou outras conhecidas, nesse caso, pessoas que não estavam lá. Então a gente tem casos concretos para apresentar isso. E aí não é só na questão, a má gestão de saúde, não é só na questão dos exames e cirurgias eletivas. A maternidade de Contagem, Contagem alcançou agora, devido à sua maternidade, ao péssimo trabalho da maternidade de Contagem, um índice de mortalidade materna maior do que nos últimos 10 anos. Contagem está deixando mães, está deixando gestantes morrerem nos leitos dos hospitais, ou melhor, do Hospital Municipal de Contagem, que é em conjunto com a maternidade. Então a gente tem problemas de má gestão e casos concretos para apresentar, e a gente já está fazendo isso ao longo dessa campanha para alertar a população de Contagem, que muitas vezes não precisa diretamente da saúde, mas pode precisar. Candidato, a gente tem visto aqui, a gente realizou uma série de sabatinas aqui em Belo Horizonte, também com uns 10 candidatos aqui. Um dos temas muito frequentes que os candidatos abordavam, quando falavam, por exemplo, de mobilidade urbana, é essa integração do transporte com as cidades do entorno da região metropolitana de um modo geral. Isso é promessa de campanha há muitos anos, né? Assim, a gente não conseguiu ainda ter, por exemplo, uma tarifa unificada entre os municípios. Isso faz parte do seu projeto, esse diálogo com Belo Horizonte, com outras cidades, para resolver, para melhorar essa integração para o morador de Contagem que trabalha em Belo Horizonte, morador de Belo Horizonte trabalha em Contagem, tem que fazer esse trajeto todo dia? Como pensar numa solução para essas pessoas? Sim, Lucas, até aproveitar a pergunta sobre transporte e deixar claro ao cidadão de Contagem, já tem o compromisso do governador Romeu Zema de estendermos o metrô até o bairro Bernardo Monteiro. É uma tentativa que ele já vem fazendo, mas pelo difícil diálogo com a Prefeitura de Contagem, ainda não aconteceu. Com relação a essa integração, é difícil a gente se comprometer com a execução, tendo visto que depende da boa vontade dos outros municípios, mas é perfeitamente possível. Eu faço aqui o compromisso de buscar incessantemente o diálogo para que essa integração possa acontecer. Contagem é o segundo maior município da região metropolitana. Belo Horizonte, evidentemente, tem um sistema de transporte melhor, também não é o adequado, mas é muito melhor do que Contagem, e nós devemos ser os mais interessados em qualificar essa integração para que o cidadão de Contagem seja melhor atendido. Outro escândalo que nós temos em Contagem, um elefante branco lá, que inclusive está atrapalhando todos os dias o trânsito da cidade ali na região do Eldorado, é o SIM, que é o Sistema Integrado de Mobilidade. Ninguém vem a público explicar o porquê as obras do SIM já não foram concluídas e a parte que já foi concluída não foi colocada para funcionar. Há um pretexto de que não se pode funcionar sem todos os terminais estarem prontos. Lá no Cabral, que é o bairro que eu moro, nós temos lá o terminal de frente ao Shopping Contagem, que já está pronto, salvo engano, há quase 3 anos. Ele está deteriorando. Segurança lá 24 horas e energia elétrica sendo gastas 24 horas há 3 anos, sem servir a população de Contagem. E a atual gestão, a prefeita do PT, a Marília do PT, ela vem a público dizer com toda tranquilidade que não tem data para terminar. Foi perguntado em entrevista há cerca de 1 ano antes da eleição, né? Salvo engano, em outubro ou novembro do ano passado, e foi muito clara, foi muito até ousada de dizer tranquilamente: nós não vamos terminar. Pelo menos abra. Qual que é a previsão? O cidadão de Contagem merece saber o que está por trás desse péssimo projeto chamado Sistema Integrado de Mobilidade. Quando eu digo péssimo projeto, é pelo que está sendo apresentado, tá? Evidentemente, talvez no papel seja até legal, mas na prática, o jeito PT de governar não conseguiu tirar do papel, não conseguiu entregar para a população. Candidato, ainda no assunto mobilidade, queria te perguntar sobre um tema que, pelo menos nos próximos 5, 6 anos, Contagem vai ser uma peça central, que é a construção do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. A gente viu que o projeto inicial, né, com o traçado inicial, foi muito criticado pelas prefeituras, tanto de Contagem quanto de Betim. Como que o senhor avalia esse projeto? Como que o senhor viu essa ideia do Rodoanel, que vai passar ali em alguns bairros de Contagem? O Rodoanel, Marcelo, ele mudou a realidade de municípios no entorno da capital paulista.
desenvolvimento econômico lá saltou para índices que levariam, em situações normais, 50 anos para desenvolver. Dou exemplo aqui de Osasco, que foi uma dessas cidades muito bem atendidas pelo Rodoanel e se desenvolveu economicamente. Talvez seja a resistência mais escandalosa da prefeita do PT, Marília Campos, no seu governo. Por que resistência? E nesse caso não é só a incompetência. Porque Contagem não vai gastar nada do seu orçamento com o Rodoanel. O investimento é privado com complementos do governo do estado. O governo do estado tem interesse em fazer, não atenderia só Contagem, evidentemente, mas Contagem seria uma das maiores beneficiadas. E aí eu digo em especial a região de Nova Contagem, que hoje sofre com o desemprego, gera emprego apenas ali no seu comércio. Para quem não conhece Contagem, eu explico, Nova Contagem é uma região mais à parte, uma região da população tem uma renda menor do que a média da cidade, e as pessoas dependem de se locomover para a região central de Contagem, Eldorado, Sede, mas principalmente para Belo Horizonte. Então a gente precisa também, além da questão da mobilidade que o Rodoanel vai oferecer, a gente precisa criar oportunidades de emprego para essas pessoas. Não é difícil raciocinar a quantidade de galpões logísticos seriam construídos no entorno do Rodoanel, ou seja, atendendo a região de Nova Contagem. E aí eu estou fazendo o link da região com o Rodoanel, porque a previsão do traçado apresentado pelo Estado é que o Rodoanel passe nas proximidades de Nova Contagem. Então a gente mudaria a realidade de muita gente. A prefeita apresenta resistência com pseudo-fundamentos ambientais. Ela, enquanto deputada estadual, sendo membro do Conselho Deliberativo Metropolitano, salvo engano o nome do conselho é esse, ela assinou favorável a esse mesmo trajeto que é apresentado pelo governo do estado. E por que agora ela se coloca resistente? Agora que é para beneficiar a própria cidade que ela é prefeita. Então essa resistência é desinteligente, para não falar outro termo aqui, e atrasa o cidadão de Contagem na mobilidade, na geração de emprego e mantém a cidade estagnada, como o PT gosta de deixar os seus municípios. Candidato, agora falando um pouco sobre o processo eleitoral em si. Pesquisas apontam que a atual prefeita ela tem, né, uma vantagem com relação ao senhor, e inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno. Por outro lado, o senhor já tem os votos da direita consolidados, então eu queria saber o que o senhor tem feito de diferente para atrair eleitores contagenses mais ao centro, por exemplo? Sim. Primeiro, com relação às pesquisas, né? Se pesquisa indicasse de fato o resultado da eleição, Dilma seria senadora e o atual governador Romeu Zema jamais teria assumido esse posto. Lembrando que na segunda-feira antes da eleição, ele apareceu praticamente em todas as pesquisas, né? Variando entre 3% a 5%. Abriu a urna no domingo, ele tinha 42%. Então, acho natural que algumas pesquisas apontem assim. Eu acredito que o método das pesquisas não acompanhou o desenvolvimento da sociedade, a maneira como o cidadão se comporta hoje. Uma coisa que a pesquisa não deixa evidenciado, né, é que a metade da população de Contagem não manifesta voto em ninguém, ou não decidiu, ou não conhece os candidatos, ou declarou que vai votar em branco. Naturalmente, num processo eleitoral, eu que tenho uma taxa de conhecimento menor do cidadão de Contagem, a gente vai aumentando essa taxa de conhecimento à medida também que a gente aumenta o percentual de votos. Aí eu não estou falando do percentual da pesquisa, mas o percentual real de intenção que vai ser revelado no próximo dia 6 de outubro. Eu só não lembro qual foi a segunda parte da sua pergunta em relação à campanha. O que o senhor tem feito para atrair eleitores de Contagem que sejam mais ao centro, por exemplo? Sim. Na verdade, Jéssica, eu não faço a campanha colocando estratégias de conquista, abrindo mão das minhas convicções. O que a gente busca fazer é alcançar em um processo de comunicação o cidadão comum da cidade, que muitas vezes está desconectado por desinteresse ou por falta de tempo do assunto política, né? A gente precisa apresentar a esse cidadão, e eu acredito que ele seja a maior parte da população, né? Ele representa o perfil, em maioria das pessoas, que o que está em jogo, o futuro dos seus filhos, a partir da educação que o município promove, a saúde que ele vai precisar, e ele não pode chegar num hospital municipal que está lá num sistema de saúde que tem lá cadastrada 3.500 pessoas e não encontrar um médico para atendê-lo. A gente precisa apresentar que o problema do trânsito é consequência da política e dos maus políticos, dos maus gestores. Então é mais o processo de comunicação para alcançar esse cidadão que não está interessado no assunto político, mas ele precisa entender que faz parte da vida dele e principalmente, né, vai fazer diferença na vida dos seus filhos no futuro.
Ainda falando um pouquinho dessa questão de pesquisa eleitoral, tem levantamentos aí ao longo desse mandato da Marília que colocam, né, a Marília Campos como uma prefeita bem avaliada, principalmente na comparação a outros políticos aqui em Minas Gerais e outros cantos do país também. A sua campanha tem feito muitas críticas diretas, né, na própria sabatina que o senhor tem falado sobre a gestão, chamou de péssima gestão e também marcando o partido da Marília, né? O senhor citou aqui a Marília do PT. Esse é o ponto de vista assim, da sua campanha de levar para um aspecto mais ideológico, tentar nacionalizar uma discussão numa eleição municipal, PT e PL, Lula, Bolsonaro, Marília do PT, Júnior Amaral do PL, é uma estratégia que vai levar para essa campanha até outubro? Não, eu não vejo dessa forma, não. A questão da nacionalização da campanha, eu acho que isso está muito gerando preocupações por parte da campanha do PT. Da minha campanha, o que eu quero fazer é levar a população de Contagem ao conhecimento de quem é Júnior Amaral. Evidentemente, como eu disse aqui na resposta anterior, eu não deixo de lado as minhas convicções. E hoje, talvez o ambiente político ou o assunto político nacional ele é mais atrativo para o cidadão acompanhar. Então, ele acaba, naturalmente, fazendo uma assimilação do que cada lado representa. O que a gente não pode deixar de fazer é, sim, levar esse cidadão à informação, o esclarecimento de que a política começa no município. Uma pauta abortista, por exemplo, ela não se discute só na esfera nacional, que é onde a gente promove a legislação desse tema, mas também em políticas municipais que tratam do assunto, que conscientizam os jovens. Então, querendo ou não, está tudo interligado. Então, as pautas ideológicas também estão presentes no ambiente municipal e esse assunto, evidentemente, a gente leva as pessoas para que aqueles que não entendam o que está em jogo possam compreender. Que não adianta a gente escolher, a gente lutar para tirar um péssimo presidente se a gente deixa uma base dele no nosso município. A gente não pode escolher o melhor para o Brasil, no caso, quando se vota em Jair Bolsonaro, e o pior para Contagem. E aí, quando eu falo escolher o melhor para o Brasil, é porque Contagem deu 56% de votos na última eleição para o presidente Bolsonaro. E, candidato, aproveitando, né, esse tema ainda das articulações políticas, como que vai ser a participação do ex-presidente na sua campanha? O que você espera contar com ele para conseguir atrair mais votos mesmo? Sim, Marcelo, naturalmente a presença do presidente Bolsonaro traz para a gente uma outra envergadura. Ele é não só um político, né, mas uma personalidade nacional e de credibilidade, né? Como eu disse, em Contagem teve 56% dos votos. Naturalmente a gente também busca esse eleitorado para tentar alcançar esses 56% dos votos, mas até mais do que isso, esclareceu a população de Contagem o que está em jogo na eleição municipal, muito além do Bolsonaro. A presença dele, sem dúvida, é um reforço muito importante, estará conosco no próximo dia 5, né, na quinta-feira, faremos uma caravana pela cidade e também um grande encontro com seus eleitores, que naturalmente serão os nossos eleitores também no próximo dia 6 de outubro, mas eu preciso debater também a questão municipal. Independente do nosso presidente Bolsonaro, eu preciso apresentar à cidade quem é Júnior Amaral, o que ele vai fazer e como está preparado para fazer. Candidato, queria falar mais sobre problemas da cidade. Falei sobre saúde na primeira pergunta. Na minha segunda pergunta, queria falar sobre o pagamento do IPTU. Eu já ouvi reclamações de moradores de Contagem sobre o valor do IPTU. Agora, isso ganhou força na sua campanha. O senhor tem dito que o IPTU de Contagem é um dos mais caros do Brasil. Na avaliação do senhor, há erro na cobrança do IPTU em Contagem? O senhor já identificou algo? Por que o senhor alega que o IPTU de lá é tão caro assim? E por que essas reclamações dos moradores da cidade? Mardélio, na verdade, a minha afirmação é que o IPTU de Contagem é um dos mais injustos do Brasil, porque ele se assemelha a valores de cidades que têm os seus imóveis mais valorizados. Então a cobrança é desproporcional, ela é injusta e ela não foi nem gradual, sabe? Ela pegou o cidadão de Contagem, isso na gestão passada, né, de surpresa, e botou uma faca no pescoço de um monte de gente que não tinha condições. Pessoas que, por exemplo, receberam herança dos seus pais ou que trabalharam a vida inteira com um salário pequeno, mas fizeram seu sacrifício e compraram seu imóvel num ambiente em que não havia cobrança do IPTU e de repente ela está lá aposentada com um salário mínimo, só que desse salário mínimo ela está pagando 1/3 praticamente para
pagar o aluguel da própria casa, ou seja, pagando o IPTU para a Prefeitura de Contagem. E a minha crítica à gestão atual é que ela ingressou no mandato, ou melhor, ela fez campanha dizendo que reveria os valores do IPTU. E claro, quando você diz, não, vou rever os valores do IPTU, o valor é injusto, o valor está caro, subentende-se, apesar do jogo de palavras que ela fez, subentende-se que ela vai reduzir. E eu desafio qualquer um de Contagem, me apresente um só IPTU residencial ou comercial que ela tenha abaixado. Só um, eu já vou ter que rever meu discurso. Porque eu não encontrei, fiz esse esforço e não encontrei. Ela prometeu e não cumpriu. Já é o terceiro mandato dela. O eleitor de Contagem vai deixar ela mais um? Candidato, e como resolver essa questão? Contagem tem uma particularidade, né, diferente das outras cidades, que foi a falta de cobrança do IPTU durante muito tempo, né? Era uma pauta de campanha, os candidatos, inclusive, não falavam muito nisso, até que chegou um momento que teve que se colocar até por uma forma de arrecadação do município, né, de ter mais dinheiro entrando nos cofres municipais. Como que resolve, que equaciona esse problema lá? Eu não faço nenhum discurso fantasioso, sabe? Evidentemente que para você custear a máquina pública, para você custear o serviço público, seja saúde, educação, segurança, transporte, você precisa de alguma arrecadação. A questão é que você precisa também entender que o indivíduo, ele tem as suas peculiaridades. É o exemplo que eu disse aqui. Há pessoas que não têm condições de pagar o IPTU, às vezes até com um imóvel que realmente cabe, né, nessa análise para a cobrança, mas o indivíduo não tem. Então a gente precisa rever essas análises. E eu já disse isso em entrevista também. Eu não sou um especialista da área tributária, mas eu busco informações, me preparei para essa campanha e com todos os especialistas que eu conversei, foram unânimes, foram pelo menos 5. Em dizer que é possível reduzir o IPTU de Contagem. É o imposto que mais desafogaria o cidadão, mais tiraria o cidadão do desespero. E com o enxugamento da máquina pública, nós podemos fazer e nós vamos fazer. Contagem tem 19 secretarias, enquanto Belo Horizonte tem 14. O que explica isso? Uma cidade 3 vezes menor do que Belo Horizonte ter esse tanto de secretarias. Então, o dinheiro do nosso IPTU está servindo para abrigar a companheirada do PT do Brasil inteiro. E muita gente, infelizmente, não enxerga isso. Mas eu tenho confiança que mais da metade da população de Contagem vai entender essa equação e nós vamos chegar lá no próximo dia 6 de outubro para governar Contagem. Candidato, um fator importante também para os eleitores é a relação que o senhor, caso eleito, virá a ter com o governador Romeu Zema. O PL, que é o partido do senhor, né, é um partido aliado ao governo Zema e, no entanto, aliado a nível de Assembleia, eu digo. E vários parlamentares do PL têm críticas ao governo Zema. Então, eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz da gestão do governador Romeu Zema e como será a sua relação com ele, caso eleito. É natural, críticas são naturais, discordâncias são naturais. Eu destaco aqui que a minha maior discordância com o governo Zema se refere à segurança pública. E deixo isso muito claro para ele. Tive a oportunidade de estar com ele há cerca de 20 dias, né, em um almoço. Oportunidade que, mesmo já com a cabeça em campanha, levei a ele reivindicações da segurança pública, porque a segurança pública de Minas Gerais está numa situação de desvalorização muito grande, desmotivação muito grande. E outros pormenores, né, que também atrapalham no desenvolvimento da atividade policial. Mas são discordâncias pontuais. Isso não me afasta em nada, por exemplo, da admiração que tenho por este governo, da liberdade econômica, do esforço para desburocratizar o serviço do Estado, dos posicionamentos públicos nas pautas de costume. Então, ninguém vai concordar com alguém em absolutamente tudo. É natural que a gente tenha divergências, nesse caso, em relação ao governo Zema. Na minha concepção, apenas a segurança pública não está sendo bem atendida e bem conduzida. Candidato, falando em segurança pública, né, a gente vê que muitas prefeituras têm dificuldade até orçamentária, né, de investir mais na guarda municipal e aí acaba refletindo até essa dependência do Estado, né, das polícias que muitas vezes acabam não dando conta. Qual que é a sua proposta para a área de segurança pública em Contagem? E queria saber se tem algum plano, né, para aumentar a guarda municipal, contratações, tem alguma ação nesse sentido na sua proposta de governo? Sim, já se aproximam 7 ou 8 anos, salvo engano, que não foram feitas mais contratações. A última contratação, melhor dizendo, já vai para 7 anos. E não só a contratação de pessoal, né? A própria logística da Guarda Municipal é uma das mais sucateadas da região metropolitana. Os guardas municipais de Contagem estão também num quadro de desmotivação extremo. Por exemplo, eles recebem orientações, e isso aí não tem ido para o papel, né? A orientação ao pé do ouvido, para que eles não façam abordagens a suspeitos, por exemplo.
Então, eles estão reduzindo o seu papel apenas à presença nas ruas. E a presença que não é tão efetiva também, porque o número de guardas civis que tem pedido a exoneração, que tem saído dos quadros da segurança pública de Contagem, é muito grande. Eu não tenho os dados aqui, mas todos os meses eu recebo informação de algum guarda que não aguenta mais. Aí seja pela questão psicológica, aliada evidentemente à questão financeira, um guarda municipal de Contagem não recebe mais do que R$3.000. O salário do guarda de Contagem está abaixo de R$3.000. E para ele poder complementar isso com mais 600 ou mais 800 a depender do cargo, ele tem que se posicionar politicamente. Eles têm que estar em sintonia com os desejos da atual gestão. Porque esses adicionais, eu não vou lembrar o termo técnico que se usa em Contagem, eles são realizados conforme o interesse da gestão. É um interesse discricionário, não tem nem fundamentação, não. Você aplica ali um valor excedente, aí varia, né, como eu disse, 600, 800, acho que chega a passar de R$1.000 a depender da função que ele está ocupando. E isso é variável, não é um plano de carreira que ele alcança e depois não recua. Ele alcança a graduação dele e recebe R$800 a mais. Mas se ele fez alguma coisa, falou alguma coisa que desagradou a gestão, ele volta para a situação de ganhar abaixo de R$3.000. Ele é transferido para outra regional que é longe da casa dele. Então, é uma situação também de perseguição política. Munições, eu dei esse exemplo também já em entrevista. Eu destinei R$100.000 de emenda parlamentar para segurança pública de Contagem, né, para a Guarda Civil realizar aquisições de munições, isso em 2021, salvo engano. Até hoje a Prefeitura não realizou a aquisição dessas munições. E por que as munições? Porque até para treinamento, para estarem atualizados, para estarem credenciados a trabalhar na rua, eles precisam desses testes. Alguns guardas de Contagem vão para a rua sem arma, porque não estão conseguindo realizar o teste devido à falta de munição. Então, assim, é um descaso em todas as esferas, seja no pessoal, seja na logística, e alcança até a moral de cada um desses servidores. Ô, candidato, só para ficar nessa questão de relação, a segurança pública é um assunto que você tem que tratar com o governador Zema, mas tem outros assuntos que o senhor vai ter que tratar com o presidente Lula, que hoje tem uma excelente relação com a prefeita Marília. Esteve recentemente lá anunciando obras para essa área de drenagem de alguns bairros, para a urbanização de Contagem. Um eventual governo do senhor, como seria a relação com o presidente Lula do PT, que é um partido que o senhor ataca muito aí nos seus atos, durante sua campanha? Eu não sei onde é que está essa boa relação da Marília com o Lula, porque não vem recurso para Contagem não recebe nada excedente àquilo que já é devido mesmo pelo orçamento. Ela inaugurou recentemente, entre aspas, né, a Avenida Maracanã. Não tem nada pronto ali, levou o Lula lá para poder fazer média. Eles estão passando uma rua no meio de um poste. Eu apresentei imagens anteontem lá nas minhas redes sociais. Uma obra totalmente inadequada e não está terminada. Em relação a conversar com ele, quem dera se todos os problemas que a gente vai enfrentar em Contagem fosse só ter que conversar com ele. E o Lula não recebe prefeito, né? Na maioria das vezes a gente precisa relacionar com ministros. E a maior parte dos ministros que estão lá são do centro. Candidato, a gente está chegando já na reta final, né, da nossa sabatina, mas um outro tema também que Contagem tem muita relação com Belo Horizonte, né? Nos últimos anos foi uma discussão muito intensa em BH, mas Contagem está muito envolvida, que é a Lagoa da Pampulha. A gente tem visto algumas obras para recolhimento do esgoto em Contagem que a previsão é que elas fossem mais rápidas. O plano do governo do senhor tem alguma previsão para essas obras, né, que junto com a Copasa, a prefeitura precisa estar atuando para investir? Sim. A gente não pormenorizou essa questão das obras, ainda mais de questão pluvial, porque a gente não tem acesso aos dados. A Prefeitura de Contagem é muito obscura para dar essas informações. Mas, evidentemente, há um problema muito grave nisso. Recentemente, após já a construção em andamento, né, de uma bacia de contenção lá no Córrego Ferrugem, houve alagamento lá na Vila Marimbondo, na Samag, há alagamento lá na minha região, no Cabral, que já é muito próxima à Pampulha. A gente sabe que precisa de investimentos nessa área e a gente sabe que por que não acontece em Contagem? Porque o fator político pesa primeiro. Então, como são obras que ficam debaixo da terra, como são obras que só são perceptíveis, né, no momento do problema, a gestão pública acaba deixando de lado, priorizando outras coisas, como reforma de praças e show de graça. Mas a gente vai dar a devida prioridade àquilo que importa ao cidadão de Contagem. Candidato, entrando agora já quase no minuto final, queria te perguntar também sobre educação. A gente viu um debate muito grande no governo, até um debate nacional sobre as escolas cívico-militares. Alguns prefeitos até se colocaram, né, a favor de ajudar o governo a implementar essas escolas. O senhor tem algum plano para isso em Contagem? E queria saber também sobre o piso da educação. Muitos professores falam que algumas cidades ainda não pagam o piso da educação. Qual seria a sua visão para esses dois temas?
E o PT, em Contagem, não paga. Marília Campos, tão próxima dos professores, dá banana para os professores. Não só não paga o piso da educação, como ela não deixa que os professores se alimentem da merenda da escola que atendem os alunos. É humilhante para o servidor da educação em Contagem. Em relação às escolas cívico-militares, existem 2 em Contagem. Contagem é um dos poucos municípios no Brasil que tem 2 unidades. E foi um trabalho meu, junto ao governo Bolsonaro, trazendo essas 2 unidades. Tanto na escola Lígia Maria de Magalhães, que foi a escola que eu estudei, escola pública que eu estudei, estadual, lá no bairro Colorado, e também a Padre José Maria Deman. São escolas que transformaram a vida de diversos alunos. Duvido você encontrar um pai de aluno que esteja incomodado com o modelo. É sucesso total e no nosso plano de governo, tá aqui. Nós vamos apresentar a transformação de 8 escolas municipais para o modelo cívico-militar, que a gente está chamando de cívico-metropolitano. Já no primeiro ano, 8 regionais, por quê? Uma em cada regional. E nós queremos pegar as piores escolas de Contagem para mostrar que o modelo dá resultado, é eficiente, e aí são números que apontam isso, inclusive do governo do estado de Goiás, que transformou lá, foram transformadas diversas escolas, resgatando a autoridade do professor em sala de aula, resgatando o hino nacional cantado, pelo menos semanalmente, nas escolas, o patriotismo dos alunos, e é o hino nacional sem linguagem neutra, tá? É o hino nacional correto, patrimônio da nossa língua. E tirando de dentro das escolas o crime organizado também, que infelizmente em Contagem está presente. Deputado Júnior Amaral, candidato do PL, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais aí, @JúniorAmaral22. Tamo junto. Agradeço a participação do Lucas Pavanelli, Mardélio Couto e Jéssica Almeida. E agradeço a você, ouvinte, que está acompanhando todas as nossas sabatinas com os candidatos em BH, Contagem e Betim no YouTube da Itatiaia. Um forte abraço.